Trazendo para vocês hoje o BRCA11, esse fundo logístico aí da Brisco, que nos últimos meses valorizou muito devido a algumas jogadas muito estratégicas aí da gestora. Hoje eu tô trazendo ele para a gente analisar o relatório aí desse mês, para saber todas as informações e para saber também, será que tá valendo a pena investir no Brisco Logística em 2024? É isso que a gente vai descobrir hoje. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Já se inscreve aí e fica comigo até o final, para a gente poder iniciar este vídeo. Bom pessoal, BRCA hoje custando R$ 121,90, vê que tá valendo bem próximo aí das suas máximas, e dividend yield nas casas dos 9%. A valorização que esse fundo acumula aí no último ano é cerca de 29%, tá? É uma valorização muito grande para um fundo de tijolo. E quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que o fundo foi lançado lá bem na época da pandemia, teve um período de alta, depois desvalorizou bastante, e aí aqui lá em março do ano passado o fundo realizou uma venda de imóvel e tudo mais, e subiu praticamente 40%, tá? E depois disso caiu um pouquinho, mas se mantém bem estável aí no dia de hoje. Essa valorização aconteceu porque o fundo deu um imóvel e conseguiu um lucro muito bom, manteve uma distribuição no patamar muito bom até 2000, não tem a data, se não me engano, 2027. Então a galera comprou em piso, tá? Alguns dados estatísticos aqui do fundo, o valor justo dele, né, o patrimonial 119,95 e o PVP 1,02. Combinando esses dois dados aí, a gente vê que o fundo tá de fato hoje um pouco mais caro, mas é o que eu sempre falo com vocês, tá? Um tijolo aceito pagar aí até 5% mais caro. Hoje são somente 2%. Tem toda aquela questão da valorização dos imóveis, as análises do valor dos imóveis de mercado, né? Dos valores de mercado dos imóveis são feitas uma vez no ano, então tem uma defasagem. E a gente vê, sempre que esses fundos bons, né, de logística, eles vendem imóveis, eles têm uma taxa interna de retorno aí de 20, 25%. Então assim, é bem superior ao que vale, o fato que está escrito lá que vale o imóvel. Então tem sempre essa defasagem, eu sempre aceito. Isso é coisa minha, tá? Tem gente que não paga, usa o PVP mesmo e não paga mais que um. Aí vai de você, tá? Hoje o patrimônio dele é 1,7 milhões, tá? Cerca de 121 mil cotistas, é uma base muito boa de cotistas. Tem uma liquidez aí de 2,7 milhões. E o dividendo, né? Vem pagando aí 87 centavos há um bom tempinho. E bom, vamos lá no relatório. Eu gosto muito do relatório do Brisco. Esse fundo, que é um fundo que a maioria dos imóveis deles são de classificação A+, então imóveis de qualidade excelente, tá? Então você sabe que você investindo num fundo desse aqui, você tá investindo em imóvel de qualidade total, tá? A melhor qualidade que tem no mercado. Então é zero dor de cabeça. Vamos lá. Hoje a vacância física deles está em 10%, tá? Prazo médio dos contratos 4,8 anos. Interessante, 37% dos contratos são atípicos, tá? É difícil fundo de logística ter contrato atípico. Isso aqui no Brisco a gente tem. Receitas dele, em fevereiro aí gerou praticamente 14 milhões, tá? Tirando despesas desse fundo é bem baixo e tudo mais. Teve um lucro aí de 12,4 milhões e aí utilizou um pouquinho de reserva para poder estar distribuindo esses valores, tá? Hoje tem a taxa de gestão de 1%, também tem a taxa de performance, que é aquela básica, 20% que exceder o IPCA, mais 6, tá? Aqui ele mostra um pouquinho do volume médio diário de negociação, tudo mais, algo não tão importante pra gente. Hoje o fundo tem 87 centavos aí de por cota acumulado, tá? Quando tem mais algumas parcelas aí a receber das vendas dos imóveis, então bem interessante. Aqui basicamente localização geográfica dos imóveis e dos inquilinos, realmente focado em São Paulo, tá? A maior parte. A maioria das propriedades last mile, o que são propriedades last mile? Propriedades aí que se encontram aí no raio aí, próximos a grandes centros de consumo. Então vamos dizer assim, não tá a menos de 50 km de São Paulo, vão estar bem próximo aí dos grandes centros. Isso aí facilita muito o deslocamento e tudo mais. Por exemplo, temos uma cidade, o dela tá aqui, tá? Então vamos dizer que aqui tem um raio de... Geralmente as empresas, os lugares para logística podem ficar aqui mais extremos. As last miles, elas vão estar bem próximas do centro da cidade e facilita a localização, o deslocamento, né? Então o imóvel chega, os produtos chegam e já são distribuídos. Aqui, né, o aluguel vai ser bem mais caro, bem mais próximo do centro. Então, imóveis last miles são isso, estão bem próximos aí do centro. Geralmente é menos de 50 km, eu não tenho ideia exata aí do valor, mas é mais ou menos isso. Tem empresas, né? Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF. Empresas muito grandes, tá? Hoje é varejo e bens de consumo. Inquilinos, a maioria AAA ou AA, tá? E as propriedades, a maioria aí a mais, tá? O maior cliente dele hoje é o Mercado Livre, Natura, Whirlpool. Anual de 124 milhões, a vacância em 10%. E aqui lá mesmo aquelas informações que eu passei para vocês. Contratos esse ano praticamente nenhum de vencimento. Tem alguns revisionais agora em abril e maio. Vale a gente ficar de olho. Focado totalmente no IPCA. E o tanto de cotistas, né? Como que cresceu bastante o número de cotistas do fundo. Isso é uma alavancagem aqui. Bem baixo, tá? São 24 milhões. Não impacta em nada o fundo.
E aqui os imóveis, né? Imóveis muito bem localizados aí, bem próximos aí de São Paulo, imóveis novos também. Interessante mesmo, acho muito válido. Só no geral, assim, o Bresco é aquele fundo que você vai comprar, cara, e você vai esquecer, tá? Ficar aí 10 anos dormindo que ele vai estar melhor do que você comprou no tempo passado. Eles investem em imóveis de qualidade, em zero dor de cabeça com o inquilino, então assim, vale muito a pena. Você pensa em investir, você deve fazer uma análise antes, né? Saber se ele vai de acordo com sua estratégia e tudo mais. É um fundo muito seguro, tá? Lembrando que quando eu falo que o fundo é muito seguro, eu não tô excluindo ele de qualquer risco ou algo do tipo, tá? Os fundos, todas as ações, todos os tipos de investimento estão imunes a riscos. Não estão imunes a risco. Mas aqui no Bresco a gente tem uma segurança maior, tá? Não é 100%, mas existe uma segurança. Todo o contexto, os inquilinos, qualidade dos imóveis e tudo mais, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Deixa aí embaixo o que vocês querem ver aqui. E é isso, falou!